ver se eu aprendo a dominar essa palavra. Eu acho que eu passei um pouco. Nosso tema é a importância do Evangelho no viver espírita em sociedade. Meu nome é Armando Seixas, pertenço à Casa de Irmã Sheila. Para mim foi uma surpresa o Paulo fazer aniversário hoje e mais ainda aniversário da casa. Então eu me senti honrado por esse convite. Não sou um palestrante muito conhecido, apenas sou um estudioso da doutrina e espero que Deus nos ajude, nos abençoe, nos traga muita alegria, que a gente possa manter essa alegria do início e a gente possa colher alguma coisa do nosso ensinamento. Inicialmente eu quero fazer a minha homenagem à casa pelo aniversário, pelos 9 anos, e também ao Paulo, que coincidentemente também faz aniversário. Também não devemos esquecer os 150 anos do Evangelho de Jesus. Então, 150 anos do lançamento do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Realmente é uma data significativa e eu vou tentar explicar alguma coisa sobre essa caminhada. O Evangelho, realmente o que seria o Evangelho? Deus, com sua infinita bondade, indicou vários espíritos para cuidar do órgão da nossa terra, do nosso planeta. Jesus foi escolhido o governador da terra. É importante que a gente tenha uma ideia quem é o autor do Evangelho. Na verdade, é uma obra divina. Na sua criação, Deus plantou no coração de toda a criatura, desde o início dos primórdios, quando foi criado a matéria, que já deixou a semente da sua lei. Então, o Evangelho é exatamente o registro da lei, da explicação dessa lei. E basta que a gente estude realmente o Evangelho, se aprofunde perfeitamente, e a gente vai começar a identificar em nosso coração esse registro. Então, para nós que somos a terra, Jesus é o autor principal. Mas uma coisa importante é que Deus também está muito presente e a gente deve manter, estar consciente dessa presença divina. Porque nós só conseguiremos realmente incorporar as leis divinas se nós compreendermos qual é o processo da criação. A igreja teve uma certa culpa quando afastou, colocou Deus num trono distante. Mas a compreensão real é que Deus está presente. E tem um dito na mensagem de Joana que é muito propício para nós entendermos esse sentido. Estás mergulhado no amor de Deus, jamais se encontres sozinho. Deus está em ti e em torno de ti. Descobre-o e deixa-te conduzir por ele com toda a sabedoria. És seu herdeiro, possuidor do universo. Permite que seu amor te permeie totalmente, comandando a tua vontade e teus passos, facultando-te crescer com menos ou nenhuma dose de sofrimento. Em Deus, tudo encontrarás, planificando-te completamente. Então, existe um livro de Emmanuel que é muito interessante.
interessante que vocês leiam esse livro, porque ele conta a missão dos espíritos superiores. Esse livro é O Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nesse livro, ele fala de que Deus escolheu vários espíritos puros, perfeitos, e constituiu uma grande assembleia e designou a missão desse espírito para cuidar do nosso sistema solar. Coube a Jesus a administração da Terra, não só a administração, como a formação do nosso planeta. Então esse livro conta desde os primórdios o amor, a dedicação e o carinho que Jesus conduziu essa formação do nosso planeta. E eu trouxe exatamente essa história para nós entendermos o significado da presença de Jesus aqui na Terra, o cuidado que ele teve durante todo esse tempo para que vencesse as várias eras de criação desse planeta, desde os primórdios, passando pelos vários períodos. Vocês imaginam a crise, a revolução que existia na atmosfera até se criar o oceano e todos os componentes do mundo do reino material, em seguida o reino vegetal e depois o reino animal. E posteriormente esse reino animal veio se desenvolvendo até que no período terciário surgiram aqueles que seriam os deram origem à raça humana, os antropóides. Eram descendentes dos símios e tinham já um formato ereto, já tinham uma postura de, vamos dizer assim, uma condição de transição. Daí, depois da período terciário, foi que surgiu os homens primitivos. O que nós entendemos com essa história é que, nesse período, a Terra era um mundo muito primitivo, conforme o próprio Evangelho ele classifica os mundos em vários tipos, e o primeiro deles é o mundo primitivo. Esses primeiros homens se espalharam pelo orbe, por vários lugares. Aconteceu que na constelação de Capela, ou Cabra, aconteceu logo no início, quando a civilização já estava mais ou menos composta de homens primitivos. Nesse mesmo período aconteceu uma fase de transição. Essa fase de transição é exatamente semelhante àquela que os espíritos anunciaram com relação à Terra. Ou seja, eles passaram de um planeta de provas e expiação para um mundo de regeneração. E vocês sabem que nessas fases de transição, aqueles espíritos que não estavam preparados para continuar, os endividados, os que não conseguiram acompanhar a mudança, tinham que tomar outro destino. E Jesus, com sua infinita bondade, acatou, trouxe para a terra esses espíritos. Eram espíritos inteligentes, eram espíritos que tinham um grande conhecimento, tinham cultura, tinham grande conhecimento até científicos, mas eram espíritos endividados, espíritos comprometidos perante a lei. Então surgiram, espalhados pela terra, em grupos de acordo com a origem deles,
esses espíritos vieram povoar a terra. Daí derivaram as várias raças, a hebreia, os hebreus, os egípcios, os saxões e etc. Os indianos. Esse livro detalha muito bem essa história e vale a pena ser conhecido por todos vocês. O mais importante é que a gente tem que entender, com a chegada desses capelinhos na Terra, aconteceu o seguinte fato: a Terra deixou de ser um mundo primitivo para ser um mundo de provas de expiação, porque existiam muitos espíritos comprometidos e que necessitavam de orientação. Antes de eles chegarem até aqui, Jesus esteve com eles e levou a orientação, explicando o que era a terra e tudo mais, isso no plano espiritual. Depois eles vieram e reencarnaram aqui. Mas a consciência da lei divina é muito difícil de ser escutada, né? Todos nós nos dizemos espíritas, trabalhamos, lutamos, mas é muito difícil de incorporar esses ensinamentos. Parece que eu estou fugindo um pouco do tema, mas o que eu estou querendo evidenciar é exatamente o papel desses irmãos. Entre esses capelinos existia um povo com a característica um pouco diferente. Eram endividados, eram muito vaidosos, orgulhosos, mas eles tinham particular, eles tinham fé em um único Deus em Deus. Era a característica básica dos hebreus. Porque às vezes a gente pensa, por que razão os 10 mandamentos foram exatamente aos hebreus? Por que não entregou aos romanos e a outros povos? Justamente porque os outros eram politeístas, acreditavam em mais de um Deus e tudo mais. Então, Jesus decidiu, com a sua Assembleia de Espíritos elevados, que quem deveria receber essa mensagem eram os hebreus. E assim aconteceu exatamente no período em que os hebreus estavam saindo da escravidão do Egito. Foi exatamente na Península do Sinai, no Monte Sinai, aonde Moisés recebe as tábuas da lei. Essas leis em Moisés, se vocês analisarem os 10 mandamentos, vocês verão que ali, desses ensinamentos, até hoje são válidos. E se nós seguirmos esses 10 mandamentos, estaremos exatamente evitando de violar a lei divina. Então, eram regras para que o homem se conduzisse dentro da lei. Todos nós fomos criados simples, né, e ignorantes, ou somos, apesar disso, nós temos o livre-arbítrio para decidir o nosso caminho. E, independente disso, somos seres espirituais, né, vestidos num corpo de animal. Então, o problema dos hebreus é que, ao receber os 10 mandamentos, eles estavam com um problema sério, porque o povo estava saindo da escravidão, era um povo rebelde e um povo que não tinha disciplina. Então, o que é que Moisés fez? Aproveitou a oportunidade, juntou umas leis disciplinares, entendeu? E reuniu tudo em regras de vida, criando a cultura hebraica. Então, o que aconteceu? Um povo orgulhoso, achando que só eles tinham a verdade, e tinham essas regras misturadas. Então, a compreensão dos hebreus com relação, por exemplo, à vida futura, eles não ligavam muito para a vida futura. E acreditavam que, vivendo dentro da lei divina, né, as benesses que eles teriam seriam benesses materiais, de poder, de posse, de conquistas, e assim sucessivamente.
Esta primeira foi a primeira revelação da lei de Deus, foi exatamente os 10 mandamentos. Daí surgiu a segunda revelação, que é o Evangelho de Jesus. O que acontece? Jesus, governador da terra, depois que ele veio, ele mandou os 10 mandamentos através de Moisés, ele viu que realmente a terra estava passando já por um período diferente. Roma dominando praticamente o mundo, e os homens continuavam sem entender e sem cuidar de fazer a grande mudança. É uma mudança responsável por todos nós. E nós não viemos à terra passear, nós viemos à terra para uma escola, para nos melhorarmos. Então a grande responsabilidade é exatamente plantar essa lei. Aí Jesus, depois de uma assembleia, foi decidido que ele viria. Grande revolução. Como trazer um espírito puro para a nossa terra, num período em que não existia consciência, tá? Em que os governantes tinham poder até de vida ou morte, onde a lei de Moisés era a lei do talhão, né? Onde se pagava o mal com o mal, quer dizer, era um negócio meio prático. Então houve realmente uma preparação espiritual muito grande. Muitos espíritos encarnaram, espíritos superiores encarnaram para ajudar. De volta numa palestra fala sobre esse assunto. Ele cita que em Roma foi a época antes de Jesus chegar, na época que Jesus veio, foi a época que teve maior prosperidade, onde a arte, né, dominou, onde se construíram os grandes templos, as grandes construções, onde vieram os vários filósofos. Então tudo isso foi uma preparação do homem para o nascimento de Jesus. Mas ele veio e trouxe a sua mensagem, a sua luz, o Evangelho, que todos nós deveríamos ter em nossa cabeceira, e todo dia a gente lê, e todo dia reverenciar o caminho que nos levará à perfeição. A terceira revelação, vocês sabem, que aconteceu exatamente numa época em que a humanidade estava passando por uma grande transformação. A igreja já não tinha mais aquele domínio, né, com o Estado. Eles já não tinham uma influência tão forte, né? Eles já estavam mais dentro dos seus templos, e apesar de que era muito forte em termos de influenciação, porque só se acreditava naquilo. E a forma que os Espíritos tiveram para chamar a atenção das leis de Deus foi disseminar na terra, ou trazer à terra, encarnar uma quantidade imensa de espíritos, de médiuns, de efeitos físicos, para chamar a atenção. Aí vocês já sabem a história, as mesas girantes, chamar a atenção, né, os fenômenos que aconteceram, e a história de Kardec, Nepolito Isabel aí, que era um grande estudioso, cientista, autor de várias obras de matemática, biologia, matemática, didática. Era realmente um homem instruído e preparado, um cientista. E ele, grande estudioso do magnetismo. Na época mesmo estavam estudando o magnetismo, era uma coisa, uma força que eles imaginavam, a eletricidade, o início da indústria, a descoberta da força do vapor, da pressão. Enfim, era uma revolução que o mundo estava passando, como hoje nós passamos a revolução tecnológica na área da informática e da comunicação. Naquela época era o início da indústria. Então foi realmente uma fase em que os pensamentos estavam florindo e as pessoas estavam seguindo caminhos, né? Começou a liberdade de pensamento, de expressão, e cada qual estava buscando. Então foi um momento propício para trazer a revelação,
o que Jesus já tinha prometido. Né? Depois vai pegar umas partes do Evangelho para a gente ver. E Kardec veio, começou a estudar, descobriu que aquela comunicação que existia não era de brinquedo, existia uma inteligência que estava se comunicando, que não era de nenhum daqueles presentes. Então, por força da lei de causa e efeito, ele disse: há um princípio inteligente, só pode haver para um efeito inteligente, só pode haver um princípio inteligente. Então, a partir dessa lógica, ele começou a investigar, questionar, foi se aperfeiçoando o processo de comunicação, e aí surgiu o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. E foi um grande sucesso, porque se vocês lerem o Livro dos Espíritos, é um negócio maravilhoso. Quanto mais se estuda o Livro dos Espíritos, mais se aprofunda. É tão importante isso, e Kardec diz assim: se vocês quiserem realmente aprender o que é o Espiritismo, doutrina, vocês têm que se debruçar, tem que ter uma vontade firme e um propósito para compreender. Só o esforço, só a dedicação para a compreensão real dessa nova ciência. Porque para eles, para Kardec, é uma ciência que estava sendo implantada. Por que razão a ciência não incorporou esse princípio? Beiju branco. Não. Beiju branco. Não, é nosso. Tem um Peugeot branco? Beiju branco. Alguém resolveu um Peugeot branco aí? Beiju. Um Peugeot branco. Está no portão de uma garagem. Não. Então, continuando, onde é que foi que eu parei? Então, vocês veem o seguinte: como é importante o estudo da doutrina. Desde aquela época, Kardec já dizia, e estava falando de que o livro Espiritismo, Kardec trouxe como uma ciência, e eu questionava: por que razão a ciência não incorporou? Por um motivo muito simples: a ciência ainda não conseguiu atingir a matéria quintessencial, não consegue perceber. A ciência é como São Tomé, só acredita pegando, entendeu? Então, esse fato dificultou as provas. E depois eram inteligências, eram seres como nós. Então eles não se submetiam, principalmente os espíritos superiores. Os inferiores ainda aceitavam qualquer brincadeira, porque era diversão. Mas para aqueles espíritos que já tinham atingido um certo nível de evolução, eles não aceitavam serem questionados dessa forma científica, de pergunta técnica. Nem todos aceitavam. Então surgiu o Espiritismo. Então eu trouxe aqui algumas frases do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho segundo o Espiritismo foi o terceiro livro. Depois do livro dos Espíritos, veio o livro dos Médiuns, porque era necessário estudar e explicar o processo da mediunidade e disciplinar esse processo. O médium, ele realmente precisa estar consciente da sua tarefa e se preparar. E o terceiro livro é o Evangelho de Jesus. Então, esse capítulo de São Mateus, ele exatamente diz, porque Jesus estava se referindo às leis divinas expressas nos 10 mandamentos. Ele diz assim: eu não vim destruir a lei ou os profetas, eu vim nem vim destruí-los, eu vim dar de cumprimento, porque em verdade o céu e a terra não passarão, mas que tudo que está na lei será cumprido perfeitamente, até o único J e um só ponto. O que é que Jesus quis falar com nós? Existe a lei divina, e enquanto nós não incorporarmos essa lei, nós vamos ficar no plano material.
na prática. É necessário que a gente desperte com nossa consciência essa lei. E essa é a nossa tarefa. Se nós, encarnados, tivéssemos somente a consciência de que devemos trabalhar para se autoconhecer e nos botarmos, entender a lei de Deus, entendeu? Nós chegaremos. Outra parte do Evangelho que eu achei interessante trazer. Falei muito parecido, simplifiquei, sabia quem era doutor da lei, para tentar. Jesus perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E se nós realmente aprendermos a amar, porque existe uma dificuldade muito grande na prática do amor. Nós confundimos muito o que é o amor. O amor é um sentimento puro. Jesus trouxe vários exemplos. E ele amava o Pai intensamente. Se referia, era o Pai, não era Deus, Criador, aquele que o escolheu para a tarefa. Então, são coisas importantíssimas se nós queremos fazer a grande mudança. Inicialmente, é a consciência de Deus, é o amor de Deus, e o amor que devemos também ter ao Cristo, que é o caminho, é o que nos conduz através dessa mensagem maravilhosa. Mas é necessário fazer um outro trabalho. É preciso amar ao próximo como a nós mesmos. Só isso aí daria uma palestra, só para explicar o que significa amar a si mesmo e o que significa amar o próximo. Isso aí é a revelação que Jesus fala do mundo espiritual. Pilatos lhe tem: vós sois reis? Sois reis dos judeus? Jesus lhe respondeu: meu reino não é desse mundo. Pilatos então lhe disse: sois, pois, reis? Jesus lhe replicou: vós o disseste, eu sou rei. Eu não nasci nem vi este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertence à verdade escuta a minha voz. É uma ratificação real de que ele está trazendo as leis divinas, e é a lei verdadeira, a consciência da lei verdadeira. O fato de dizer que ele era rei, claro, era governador da terra, era realmente o rei do nosso orbe. Só que para ele não interessa a parte material. Ele comanda, ele faz com que a terra evolua, que a gente, o cuidado que ele tem é despertar em nossas consciências essa lei de Deus. Isso é a mensagem de Jesus revelando a chegada do Espiritismo futuro, quando ele diz assim: se vós me amais, guardai meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele vos enviará um Consolador, que o mundo não pode receber porque não vê e não conhece. Quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e está em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. O livro do Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira página, no preâmbulo, tem um convite do Espírito de verdade: amai-vos uns aos outros e fazei a vontade do Pai. Esse é o resumo do que ele diz, para vocês sentirem realmente a importância do que significa amar a Deus, amar o próximo, amar nós mesmos.
Esses princípios Jesus já trouxe dentro do Evangelho. E o livro dos Espíritos procura clarear ainda mais. É necessário que a gente entenda a importância de crer em Deus, crer na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicação com o outro plano, na pluralidade dos mundos habitados. Isso a gente deve ter internado em nossa consciência, essas verdades, para não esquecer, porque muitas vezes, envolvido pelos nossos costumes diários, a gente acaba esquecendo. Estamos fazendo a nossa parte como espíritas? Essa é a grande pergunta. Porque o Evangelho de Jesus, né, qual a influência a importância do Evangelho de Jesus na conduta do espírita? Exatamente, nós tínhamos que fazer esse tipo de questionamento. Estamos fazendo a nossa parte como espírita? Será que nossa conduta como espírito está refletindo a conduta cristã? Não é? Então, eu quero trazer o exemplo de Paulo de Tarso, não o nosso amigo meu anfitrião, né, que faz aniversário hoje, mas o Paulo de Tarso, aquele homem que foi, vamos dizer assim, tinha na cabeça dele uma ideia fixa de perseguir os cristãos. E é preciso entender por que razão ele tinha essa atitude tão veemente. Ele tinha uma cultura própria do seu povo e ele era hebreu. Paulo de Tarso tinha aqueles mesmos princípios de orgulho, achar que ele falava com a verdade, com a razão. Então ele considerava Jesus como impostor. Não? Então ele achava que todos aqueles que seguiram Jesus também eram impostores. E como romano, cidadão romano, né? Como cidadão romano, ele tinha também incorporado a cultura dos romanos, né? Da vaidade, do poder, da dominação. E então não media realmente, era um elemento de grande cultura, um excelente orador. No livro Paulo de Tarso, é interessante vocês lerem também, e traz toda essa história. E o que acontece? Ele, no caminho de Damasco, em busca de uma perseguição, ele vê Jesus. Jesus lhe questiona. Não se compra no livro todo foi Jesus disse a ele. O fato é que Jesus trouxe uma mensagem para ele, além de questionar, uma mensagem que mudou o pensamento dele, mudou totalmente o pensamento dele, e houve a grande transformação, tanto assim que ele mudou de nome. Na verdade ele era Saulo de Tarso, ele passou a ser Paulo de Tarso. Essa transformação que ocorreu pode servir de exemplo para todos nós que queremos realmente ser os verdadeiros espíritas, né? Porque nós entramos na casa espírita, entramos assim como pela dor, né? Poucos entram porque gostaram da mensagem, como o semeador, né? Que recebeu a semente e de repente estava em terra fértil. Normalmente, num planeta de prova e expiação, é o contrário, é o dor, o sofrimento. Aí quando chega, vê a mensagem, né? Se a terra dele já melhorou, já desperta e começa a trabalhar, aí chega lá. Mas é isso. Então Paulo de Tarso, ele teve essa grande mudança quando foi semeado com a semente, com a palavra de Jesus. E é isso que os centros espíritas fazem, trazem a mensagem. Mas Paulo de Tarso tinha um problema sério, porque ele estava querendo orar. Logo no início, então, ele tinha consciência da mensagem de Cristo, sabia o que a lei divina fazia, mas ele fez uma carta para os Hebreus dizendo o seguinte: eu quero fazer o bem, mas está no meu alcance, mas eu não faço.
Porque ao tentar fazer o bem é o mal que eu faço. Vocês imaginam o drama que ele estava vivendo naquela oportunidade? Quando ele estava consciente da formação que ele tinha, da cultura que ele incorporou durante a vida toda, e de repente ele conhece a lei divina. E ele sabe que a lei divina muitas vezes é contra a lei comum. E nesse conflito nós vivemos hoje. Nós estamos na mesma situação que Paulo de Tarso. Então vem o que é o verdadeiro espírito. Quem poderia ter uma ideia do que é o verdadeiro espírito? É aquele que já tomou consciência, e tem consciência das suas dificuldades, dos seus erros, e está lutando bravamente para fazer a reforma. Esse é o verdadeiro espírito. Não é o perfeito, não é o anjo, o perfeito não vem de anjo, mas é aquele que está trabalhando a sua reforma íntima, o seu autoconhecimento, batalhando seriamente para chegar lá. Então, o que acontece? O que realmente faz com que essa cultura, essa maneira de viver, nosso óbvio, por exemplo, a cultura do baiano, a maneira de ser do baiano, o que acontece? Como é que se forma isso? Presta atenção, todos nós espíritos temos uma herança de vidas anteriores, e quando desencarnamos, nós trazemos lá dentro da nossa alma aquela forma de ser. Nós não mudamos, nós não evoluímos. Existe um período em que a família pode mudar esse ser, esse espírito que está chegando, porque ele está em formação. Então, se nós viemos do plano espiritual com muito orgulho, com vaidade, com graves defeitos, é o momento do Pai regular, eliminar isso, podar a vaidade exagerada, podar o orgulho, podar a violência, a soberba, a gula, tudo isso, muitas vezes trazendo do plano espiritual. Mas os pais deveriam ter consciência disso e saber que o espírito, depois que se torna adulto, depois dos 7 anos, ele já começa a tomar consciência do que é. Então, esses valores são pessoais, recebem a influência dos outros irmãos da sociedade, e junto com a influência dos espíritos que aqui estão nesse órgão, tudo isso forma uma cultura, uma maneira de viver. E observem que essa cultura é imperativa. É imperativa. Ela faz com que a gente continue fazendo, realizando aqueles hábitos, aquele tipo de maneira de ser. Então, é preciso um esforço para a gente fazer qualquer mudança. Emmanuel fala de que nós criamos esses costumes, a impressão pelos hábitos, né? Nós criamos hábitos, e esses hábitos fazem com que a gente trabalhe, haja inconscientemente. Então, na maioria das vezes, a gente não age, a gente gostaria de agir, mas a gente reage. Por quê? Porque dentro da gente tem os preconceitos, tem os conceitos formados, tem uma série de coisas que a gente nem raciocina. Se alguém lhe fere alguma coisa, você, como cristão, você não deveria reagir. Jesus ensinou que devemos pagar o mal com o bem. Mas se alguém lhe faz um mal,
Você mesmo tendo uma doutrina espírita na frente, você reage. E reage fazendo o quê? Às vezes com grosseria, às vezes reagindo àquele negócio. Por quê? Criamos o hábito, né? O costume está impregnado em nossa vida. E isso é possível mudar. Então, questionado esse assunto da espiritualidade, acho que foi Emmanuel deu a resposta. Ele disse: olha, meu filho, querer tu tem. Querer tu tem. Então, existe uma ferramenta muito importante que se chama vontade. E essa vontade é que faz com que as coisas mudem. Então voltamos à cultura atual. O que é que acontece no mundo de hoje que nós estamos vivendo? Nós somos como crianças. Nós queremos as coisas de imediato. Entendeu? Por conta dessa velocidade que estão acontecendo, nós começamos a agir sem pensar. Agimos só para ter o prazer. Por exemplo, o problema da bebida. Muitos bebem lá, você está na casa de beber, muito bom, dá aquela, né, eu bebo socialmente, mas deve tomar uma dose, depois toma outra, porque está dando prazer. Então quer prazer. E se você tira esse negócio, você não aceita, não quer mudar. Por que não quer mudar? Porque ainda não está consciente da lei divina, ainda não incorporou dentro de si essa lei. Então continua achando que o importante é a lei da terra, é essa cultura de, vamos dizer, o uso do fumo, da bebida, da droga, do sexo. Por que do sexo? É aquela coisa do costume que quando eu era garoto, jovem, não acontecia. A gente sabia que a mulher tinha que ser recatada, né? Só casava virgem, não podia ter experiências. Hoje em dia é normal. Não? Mas o pior de tudo é que as pessoas se viciam em bebidas, se viciam em fumo, em drogas, em tudo isso, e se viciam em sexo. E acha que é a coisa mais normal do mundo. E começa a ser dominado pelas influências espirituais que o escravizam. Todos essas, vamos dizer assim, facilidades ou lazeres da terra adquiridos têm um grande risco, que é a algema. A algema. Depois que a pessoa fica aficionado desse processo, está algemado. Ele não consegue ir adiante, porque ele está preso a uma situação que lhe escraviza. Então nós, como espíritas, devemos estar conscientes dessa realidade. Então o caminho, meu amigo, qual é? É o autoconhecimento, é procurar consciência do amor de Deus, é procurar construir em si essa vida plena, meditação. E Santo Agostinho trouxe a receita dele, e para se conseguir as mudanças, né, é muito importante fazer o que ele fazia, está no Evangelho, aqui na Terra. O que ele fazia? Ele chegava no fim do dia e questionava: será que eu fiz hoje magoou alguém? Será que eu violei alguém? Então tudo isso vai refletir na reforma pessoal, na reforma íntima. Então vamos ver como é o problema da ação da vontade. Emmanuel traz uma visão metafórica, só para vocês entenderem mais ou menos como acontece isso. Emmanuel diz que nesse livro Pensamento e Vida, esse livro é referência também, diz que a nossa mente está dividida em departamentos, né? Cada departamento desse, o desejo, da imaginação, da inteligência, da memória, esses departamentos, eles
devem ser gerenciados pela vontade. Então, nós devemos compreender que nós temos na nossa mente esses departamentos e que nós devemos gerenciar esses departamentos. Mas acontece que nem todas as pessoas gerenciam. E quando deixa de ser gerenciar, o que é que acontece? Basta analisar, por exemplo, o desejo. Se você gerencia a vontade, gerencia o desejo, você passa a compreender qual é a vontade que você vai estabelecer para a sua vida. Então, se você tem um equilíbrio, você sabe que deve desejar coisas que lhe sejam de benefício. Mas se você não tem esse equilíbrio, tá? Não tem a vontade, ela começa a comandar. Então vai comandar desejo de comprar 50 sapatos, desejo de ficar rico de qualquer forma, desejo de ter o último carro quando não pode, desejo de ter 1000 conquistas, e assim sucessivamente. O que acontece com o indivíduo que faz isso? Se desarmoniza, se endivida, se compromete perante a lei. Então, isso é uma coisa de pensar. Quer ver o departamento, por exemplo, da memória. Todos nós passamos por provações, por dificuldades, por dores, provas às vezes difíceis. Tem pessoas que não saem daquela prova, fica tirando do departamento da memória aquele sofrimento. E o que acontece? Sofre novamente, passa a sofrer, alimentar aquele sofrimento. Quantas pessoas você conhece que acontece isso? Então é preciso tomar consciência de que a vontade é uma ferramenta poderosa. É a vontade que faz com que a gente busque se autoconhecer e faça as reformas necessárias. Por último, eu falaria do papel da família. Nós estamos mais perto de um. Então, a família realmente é muito importante nesse processo de mudança. Realmente, o Espírito, que, como Paulo de Tarso, ele serve de exemplo para a sociedade, porque ele já se transformou. E é isso que todos nós almejamos. O Evangelho é a ferramenta importante porque faz com que a gente se transforme. Então, quando a gente fala de família, a gente fala do Evangelho no lar. A gente fala do compromisso que todos nós assumimos na espiritualidade de conduzir os nossos filhos ao caminho da perfeição. Nós falamos do compromisso que temos para conosco mesmo e nos tornarmos melhores, aprendemos essas lições. Tudo isso que eu estou falando não é nada religioso, tudo isso é questão de compromisso nosso, assumimos no plano espiritual. Aqui nós somos envolvidos pela cultura da terra, aqui nós somos envolvidos pelos costumes e pelo prazer, pela moda, por tudo isso, e nos deixamos conduzir, nos envolvemos, achamos maravilhoso, e vamos para o centro como coisa maravilha, eu tomo um passe, me liberto de tudo, e ótimo, amanhã estou ótimo para amanhã ir para a praia, porque eu vou curtir, não sei o quê. Essa é a realidade. Nós espíritas temos o direito de ver tudo que existe de bom na terra, a alegria, nós podemos curtir tudo isso. Agora, o que não podemos fazer é deixar que a nossa vontade seja anulada, que nós sejamos conduzidos, como Zé Caporodil dizia, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Quantas pessoas fazem isso? Aí então vai para a gandaia, enche a cara, faz uma série de coisas e depois está arrependido, está envolvido com problemas, está sem equilíbrio. E nós que somos espíritas, temos que a nossa conduta espírita na sociedade seja um exemplo. Uma preocupação de Kardec, vale a pena chamar para vocês. Kardec estava achando que após a doutrina, o conhecimento da doutrina, já faz mais de 150 anos, depois que a humanidade tivesse conhecimento da doutrina, haveria uma mudança da vida, mas não houve essa mudança. Acontecendo, nós somos polos de mudança. Nós somos
caminhos, nós somos modelos para a sociedade. Nós podemos levar essa mudança, porque nós podemos dar o exemplo desde quando nós façamos a nossa parte, o esforço de se transformar. Mas Kardec tinha esperança de que os espíritos, ao chegarem aqui, renascessem em famílias espíritas. Já acontece isso, mas não ocorreu ainda a mudança dentro das famílias. Né? Os espíritos vêm em famílias espíritas, os espíritas vêm para os paucentros, mas na verdade pouco fazem em termos de se transformar, em criar aquele modelo perfeito, em seguir o exemplo do pensamento de Cristo, em amar a Deus como nós deveríamos amar. Eu chamo o apelo porque esse processo de tomar consciência de Deus, de Jesus na nossa vida, é uma coisa que nós deveríamos realmente incorporar. Porque só tomando consciência dessa verdade, teremos a coragem de fazer a nossa mudança interior. Nós podemos viver momentos felizes, porque o que aconteceu hoje aqui, festa desse nosso centro, foi um momento feliz. Isso pode se repetir no nosso lar, no encontro da família, tudo sadio, sem precisar de exagero de nada. Numa praia, na natureza, numa viagem, dando exemplo, conversando com pessoas, tudo isso são momentos felizes. Não necessitamos de sexo exagero, a não ser o normal. Não precisamos de bebida exagero, não precisamos de tóxicos. Para que nos intoxicar? Para sair da realidade? Para experimentar coisas exagero? Nada disso. Nós precisamos de muito amor. Então, que a paz de Jesus. Eu quero parabenizar todos os frequentadores do centro, estão todos de parabéns, a casa é muito bela, a vibração daqui é maravilhosa, que vocês continuem trabalhando, continuem trazendo cada vez mais o amor de Deus para todos vocês.